Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta com mais um vídeo. Meu nome é Clebson Fabrício. Prazer que você esteja aqui assistindo essa aula. Bem, hoje a gente vai trabalhar a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia não ramificada. Então é uma nomenclatura bastante simples, certo? Ela segue um esquema onde você precisa fazer a estrutura do nome através do prefixo, infixo e sufixo. Cada uma dessas partes indica algo na estrutura da molécula, certo? Como a gente vai ver na próxima página. Então, tabela 1 é a referente a prefixos, certo? Então, temos uma tabela mostrando aqui, ó, o prefixo utilizado quando você tem um carbono, quando tem 2, quando tem 3. Então, vamos falar met para um carbono, et para 2, prop para 3, but para 4, pent para 5, hex para 6, hept para 7, oct para 8, non para 9 e dec para 10. Então essa é a parte inicial do nome. Então, de acordo com o número de carbonos que você tem, você usa um desses prefixos. Ok? A outra é referente a infixos. Então, o que são os infixos? Infixos é a parte correspondente à metade do nome. Depois do prefixo vem o infixo. Então, você vai observar as ligações entre carbonos e se todas elas for do tipo simples, você vai usar o infixo an. Se as ligações tiver uma ligação dupla, você vai usar en. Se tiver uma ligação tripla, você vai usar in, certo? Aí você soma um prefixo com esse infixo, certo? Então, an é só se tiver ligação simples, en é se tiver uma ligação dupla, as outras consequentemente são simples, e in se tiver uma ligação tripla. Os sufixos, que é a parte final, você vai utilizar de acordo com a função orgânica que você está trabalhando, certo? No caso aqui, a gente está trabalhando os hidrocarbonetos, o sufixo vai ser O. Quando a gente trabalhar álcools, o sufixo vai ser OL. Aldeído, o sufixo vai ser AL. Quando for uma acetona, o sufixo vai ser ona. Quando for um ácido carboxílico, vai ser oico. E aí tem outras funções orgânicas onde vai mudando o sufixo, certo? E no qual será apresentado oportunamente, certo? Então, para você fazer a nomenclatura, você vai usar essas três partes: prefixo, infixo e sufixo. Cada um representa uma coisa diferente, ok? A tabela aqui com os três simultaneamente, ok? Vamos lá, aqui, primeiro exemplo. Eu tenho uma estrutura aqui com quantos carbonos? 1, 2. Então, para 2 carbonos, a gente usa o prefixo et. Aí você vem para o tipo de ligação. Veja que a ligação entre os carbonos aqui é uma ligação simples, certo? Então, se é uma ligação simples, certo? Você vai usar o infixo an. Quando eu trabalho um hidrocarboneto, certo? O sufixo é O. Então veja que a gente usou as três partes da tabela e que não é
nada de outro mundo. Quando na cadeia normal é muito simples, você tem que aprender apenas de aprender, certo? Esses primeiros prefixos de 1 a 10, um infixo que é an, em e in para ligação simples, dupla e tripla, e no caso do hidrocarboneto o final é O. Pronto, sabendo isso você monta qualquer um, certo? Aí agora a gente vai para a parte dos detalhes, certo? Vamos lá. Aqui, vamos lá, parte. Ah, você tá muito massa, tá muito facinho, que moleza. Pronto, aí você depois, professor, já tava tão bom mole, mas agora já ficou durinho, professor. Que é isso? Então vamos lá. Quando existe ligação dupla ou tripla, que são chamadas insaturações, aqui ó, ligação dupla, a partir de 4 carbonos é necessário indicar onde está localizada essa ligação dupla. Por quê? Porque ela vai dar influência no nome da estrutura, certo? Então o que é que você faz? Você precisa numerar o carbono iniciando da extremidade, ou iniciando da esquerda, ou iniciando da direita, certo? E ver onde está mais próximo dessa insaturação. Nesse primeiro exemplo aqui, a insaturação está mais para a esquerda, a gente começa a número 1 do lado de cá. Nesse outro exemplo aqui, a insaturação está mais do lado direito, acompanha essa numeração desse lado, certo? Então você tem que ver qual lado está mais próximo e numerar esses carbonos. Para quê? Porque após o prefixo, veja que aqui a gente usou but, porque são 4 carbonos. Aí depois a gente não vai indicar o infixo, que é o tipo de ligação. Então em, porque é uma ligação dupla. Vai aparecer justamente o que? A numeração de onde está localizada essa insaturação. Então, como ele está entre o carbono 1 e 2, você usa um número menor. Então ficou but 1N. Certo? Do mesmo modo, nessa estrutura aqui abaixo, certo? Veja que aqui a ligação dupla está no meio. Então tanto faz eu começar da esquerda ou da direita. Por quê? Porque se eu começando desse lado aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Contando desse lado, a ligação dupla está entre o 2 e o 3. Se eu começar a contar desse outro lado, ele está entre o 2 e o 3. Então não ia fazer diferença. E aí como é que fica o nome? But, porque são 4 carbonos. 2. Por que 2? Sim, porque está entre o carbono 2 e 3, você dá o número do menor. E N, porque ele é um alceno, ele tem uma ligação dupla. Tá vendo? Então, observe que nessas duas estruturas, com 4 carbonos, e tem uma ligação dupla, a ligação dupla poderia estar em 2 posições diferentes. Por isso que passa a ser obrigatório essa numeração. Se ele fosse uma estrutura menor, com 3 carbonos, observe aqui, ó. Não vou botar os hidrogênio, não. Então, aqui, ó, numeração ia ser 1, 2, 3. Nesse daqui, a numeração seria 1, 2, 3. Veja que desse lado foi na esquerda porque é mais próximo da dupla, desse lado foi na direita. Mas se trata da mesma estrutura. Por quê? 3 carbonos, prop. A ligação dupla está entre 1 e 2, teria a numeração 1. E o final N, porque é uma ligação dupla. Então, esse nome aqui serviria tanto para esse de cima, como para esse de baixo. Na química, a gente tem a situação de sempre omitir o que já for subentendido, que só tem aquela possibilidade. Então, esse numeral 1 aqui, ó, na química orgânica, certo? Vai sair. E aí a gente vai ficar exclusivamente com o nome propeno.
Porque a ligação dupla só pode estar entre o carbono 1 e 2. Quando ele tem a possibilidade de estar em carbonos diferentes, essa numeração se faz necessária, certo? Então isso é aplicado tanto nos alcenos, como nos alcinos, nos alcadienos, que contém duas duplas, e assim sucessivamente, ok? Deixa eu apagar aqui o quadro aqui, vamos ver se tem outra novidade. Aqui, esse outro exemplo, esse outro exemplo aqui, vamos lá, que é justamente, meu Deus, não precisa nem explicar, isso aqui eu já expliquei no anterior, certo? Aqui é o propeno, certo? Aqui uns desenhos tão bonitinhos, eu fazendo aquele meu desenho feio, certo? É exatamente como montei, certo? Aqui é só acrescentando o hidrogênio que eu não coloquei para ser mais rápido, certo? Aqui, ó, tem outro detalhe em relação ao buteno, que eu disse que só existia o buteno 1 e o buteno 2. Aqui ele está mostrando que não existe o buteno 3, porque você obrigatoriamente tem que fazer a numeração iniciando, nesse exemplo aqui, da direita, porque é o mais próximo da ligação dupla. Se você começar da esquerda, ele ficaria entre 3 e 4, mas essa numeração é incorreta. Beleza? Pronto. Chegamos aqui no outro exemplo, agora com ligação tripla. Certo? Ligação tripla. Ó, que beleza. Tá tão bom pra ser verdade. Aí agora, aqui, ó, ligação tripla. Certo? Então, ó, com 3 carbonos, prop, e final, ino, propino. Com 4 carbonos, but. Veja que a ligação tripla está entre 1 e 2, 1, ino. Aqui, com 4 carbonos, but. A ligação tripla está entre o 2 e o 3, but, 2, ino. Certo? Quando a gente tem duas duplas, veja que aqui, ó, tem uma dupla no 1, entre 1 e o 2, e entre o 2 e o 3. Você vai colocar essas duas numerações porque são duas duplas. Então, essa estrutura aqui, como tem 5 carbonos, pente 1,2 dieno. Eno, porque são ligações duplas. Di, porque são duas duplas, então a gente usa dieno. Essa primeira numeração 1 corresponde à primeira dupla aqui que está entre o 1 e o 2. E esse número 2 aqui representa a segunda dupla que está entre o 2 e o 3. Então, penta 1,2 dieno, certo? Observe que, no caso aqui, aparece um A, certo? Que foi a forma que o PAC autorizou para representar essa estrutura aqui nos países de língua portuguesa, certo? Então, buta 1,2 dieno, hexa, a numeração dieno, hepta. Então esse A é aceito nos países de língua portuguesa, certo? Aqui um trieno, que dificilmente a gente vai trabalhar um trieno, são 3 ligações duplas, certo? Então, hexa, porque são 6, 1,3,5, porque uma ligação dupla entre 1 e o 2, entre o 3 e o 4, entre o 5 e o 6. Tri, porque são 3, e endo, porque é uma ligação, está se tratando de um alceno. Tá bom? Eu estou falando um pouco mais acelerado do que as outras vezes, para a questão do vídeo não ficar tão longo. Espero que isso não esteja atrapalhando vocês no entendimento, tá bom? E aqui, para concluir esse vídeo aqui,
Aqui ele manda você ficar atento, porque existem nomenclaturas antigas ainda sendo utilizadas, e aí quando você pega um exercício de vestibulares anteriores, não se trabalhar, porque a numeração para indicar insaturação antigamente era dada no início do nome, certo? E depois de, se eu não me falha a memória, em 1993, foi já recomendado que esse posicionamento da insaturação ficasse no meio do nome. Beleza? Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham contribuído para o ensino de vocês. Nomenclatura de hidrocarbonetos normais. Muito simples. Aproveite essas dicas aí. Assine o canal da gente para vocês terem as notificações primeiro do que no Google Sala de Aula. Certo? Aí vocês assistem o vídeo, dá o joinha, né, para ele ficar melhor posicionado, e escuta esse áudio quimicamente no Spotify, certo? Esse áudio vai para lá, e aí quando você não puder estar assistindo o vídeo, você vai e escuta esse áudio para reforçar o entendimento do assunto, beleza? Valeu, até a próxima.